E aí, pessoal? Se o tema bens públicos vive aparecendo na sua prova de concurso, pode ficar tranquilo que hoje a gente resolve isso. Vamos passar o pente fino nos pontos mais importantes, aqueles que as bancas adoram cobrar, sempre de olho no que diz o Código Civil. A ideia aqui é dominar o assunto de uma vez por todas. Olha só nosso roteiro, bem direto ao ponto. Primeiro, o que são bens públicos? O básico. Depois, a gente mergulha na classificação, que é o filé mignon do assunto. Em seguida, uma regra-chave: pode vender ou não pode. E para fechar, aqueles detalhes que garantem os pontos extras na hora da prova. Vamos lá? Então, antes de sair classificando tudo, a gente precisa firmar o pé no conceito principal. A pergunta é simples, mas fundamental. O que para a lei é de fato um bem público? É daqui que tudo começa. Pensa rápido. O que um rio, uma rua e o prédio da prefeitura da sua cidade têm em comum? Parecem coisas totalmente diferentes, né? Mas juridicamente eles têm uma coisa em comum que define tudo. E é o ponto de partida da nossa conversa. Tá aí a resposta. O artigo 98 do Código Civil não deixa dúvida. O que define se um bem é público é o dono, é a titularidade. Ou seja, se pertence à União, aos estados, ao Distrito Federal ou aos municípios, pronto, é público. Simples assim, sem mistério. É essa definição que vai estar no topo de qualquer questão sobre o tema. E saber disso tem uma consequência bem prática, que a gente vê no dia a dia. A existência de uma guarda municipal, por exemplo, nada mais é do que o Estado cumprindo o seu dever de cuidar e proteger esses bens, que no final das contas são de todo mundo. Beleza, agora a gente entra na parte que é sem dúvida a mais importante para concursos, a classificação. É essencial dominar esses três tipos, porque é exatamente aqui que as bancas montam aquelas famosas pegadinhas. O artigo 99 do Código Civil separa os bens públicos nessas três gavetinhas, nessas três categorias: os de uso comum do povo, os de uso especial e os dominicais. O primeiro passo é gravar esses três nomes na cabeça. O primeiro tipo é o mais fácil, o mais intuitivo. Bens de uso comum são aqueles que, bom, todo mundo pode usar. Qualquer pessoa sem precisar de uma autorização especial. Pensa nas praças, nas ruas, nas praias. O nome já entrega tudo, né? O uso é de todo o povo. Aí a gente tem os bens de uso especial. Aqui a coisa muda um pouco. Esse bem tem uma finalidade pública específica, o que a gente chama de afetação. Ele serve para alguma coisa do Estado. Pensa num hospital público, numa escola pública, no prédio de uma secretaria. Todos eles têm uma destinação, um uso especial. E por último, os bens dominicais. Essa aqui é a categoria que sobra, a residual. São os bens que pertencem ao Estado, mas que, no momento, não têm uma função pública definida. É o patrimônio que o Estado tem como se fosse um particular, sabe? Aquele terreno baldio que é da prefeitura é o exemplo perfeito. Ok, com a classificação bem clara na cabeça, a gente chega no ponto que mais derruba a gente boa em concurso: a possibilidade de vender esses bens. Essa regra, a da alienabilidade, é um verdadeiro divisor de águas na hora da prova. Essa é a pergunta que vale ouro em qualquer prova de direito administrativo. A resposta aqui separa quem só decorou de quem realmente entendeu a matéria. E aí, qual dessas três categorias o Estado pode, de fato, vender e transformar em dinheiro? E aqui está a regra de ouro, pessoal. Presta atenção. Bens de uso comum e de uso especial são inalienáveis. Por quê? Porque eles têm uma finalidade pública, uma afetação. Enquanto uma praça for uma praça e uma escola for uma escola, elas não podem ser vendidas. Ponto. Já os bens dominicais, como eles não têm essa destinação, são alienáveis, ou seja, eles podem ser vendidos, claro, seguindo o que a lei manda. A lógica é simples: o Estado só pode vender aquilo que não está sendo usado diretamente para um fim público. Guarda essa informação porque ela é a mais valiosa de todas. E para a gente fechar com tudo bem amarradinho, vamos ver duas últimas características que sempre dão as caras nas questões e que completam todo esse raciocínio. Anota aí 2 pontos rápidos, mas que caem muito. Primeiro, de acordo com o artigo 102, é impossível adquirir um bem público por uso capião. Não interessa quanto tempo a pessoa ocupe, ele nunca vai deixar de ser do Estado. E segundo, o artigo 103 diz que o uso de um bem de uso comum, tipo uma estrada, pode ser gratuito ou pago, como é o caso dos pedágios. Quem decide isso? A lei. E, para terminar, fica uma reflexão que vai além da prova do concurso. Se os bens públicos são de todos nós, qual é o nosso verdadeiro papel na hora de fiscalizar e de conservar o que é nosso?
Entender a lei é, com certeza, o primeiro grande passo para a gente exercer a cidadania de verdade.